Seja bem-vindo a mais um episódio do Panissa Podcast. E hoje eu trouxe uma pessoa que vai tirar aquele susto da sua, da sua vida e da minha, ela tirou. Mas olha, é uma pessoa que eu perguntei sobre MEI e eu falei, cara, eu preciso convidar você, porque eu tô com muito medo de tudo que está acontecendo no cenário brasileiro. E é a Elisandra. E é muito bom estar aqui e poder conversar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas, dar uma elucidada um pouco e uma acalmada no coração de quem passou por esse apuro agora no início de ano. Primeiro, me fala um pouquinho sobre como que você chegou a ser bancária. Hoje ela é... Eu vou ler aqui o currículo dela. Hoje ela é formada em administração pública, ela é pós-graduada, gestão de cooperativa de crédito, profissão dela atualmente bancária há 7 anos e em relacionamento de carteira PJ há 1 ano. Elisandra, é você que vai me ajudar e ajudar um monte de gente. A trajetória para chegar nesse currículo foi longa. Me fala um pouquinho lá do começo, tá? Eu tenho 38 anos, sou nascida aqui em Juara. A minha vida inteira eu estudei em escola pública. Certo. A minha formação é pela Unemate. Aqui, uma escola pública, uma faculdade pública, que todos conhecem aqui na região. A minha formação é dessa escola, dessa faculdade. O dia a dia foi me levando para este caminho. Então, assim, eu sempre quis algo mais. Então, assim, nunca me conformei, que é um pouco sobre empreendedorismo, sim, né? Nunca me conformei com onde eu estava. Então, seus pais, como que eram? Os meus pais, a formação dos meus pais. Meu pai é construtor, a minha mãe já trabalhou em administração em supermercados, já trabalhou. Você já tinha uma base, já tinha um caminhozinho ela trabalhou ali. Ela foi crescendo também, né? Ela sim, entrou como auxiliar, trabalhou em caixa, chegou à administração. Então, assim, dos meus pais veio essa bagagem da gente sempre correr atrás, de sempre estudar, de sempre buscar algo melhor. Fazer a sorte. Fazer a sorte, porque ela não cai de mão beijada. Realmente, você tem que correr atrás dela. Tem que ir para cima. Isso, a sorte vem no caminho, não é que ela só cai, né? Então, foi daí, foi desse berço que veio. A minha mãe terminou a faculdade de administração junto comigo. Caraca! Quando eu estudava oitava série, mais ou menos, a minha mãe estava indo para o 2º grau. Então, ela já tinha os 3 filhos quando ela resolveu concluir os estudos dela. Nossa. Até então, ela só tinha estudado até a 8ª série. Então, assim, Como que é isso? Estudar e a mãe também está estudando? Exato, a gente dividiu o material escolar, tudo normal, fazia parte da vida. Mas, assim, veio esse berço e essa vontade de sempre estar estudando. Ela conta que o que a mãe dela lutou foi para ter um filho formado. Eu tenho uma tia que é professora. Então, assim, a minha mãe estudou para conseguir uma formação porque a mãe dela ensinou que isso era importante. E o meu pai sempre incentivou a minha mãe. Ele já não teve essa oportunidade de estudar, porque ele tinha que trabalhar para nos sustentar. Sim. A mãe parou um pouco a carreira dela como profissional para poder cuidar da gente. E depois voltou essa questão do estudo, porque ela tinha no coração o que a mãe dela tinha implantado. E aqui estou eu seguindo o que ela colocou e o que minha avó perpetuou. Então, assim, essa instrução de estudar, então, assim, não é que veio, eu amo estudar, não. Você teve que fazer uma escolha. Sim, era a oportunidade que a gente tinha, a gente não nasceu em berço de ouro, né? Foi difícil. A gente foi galgando, foi buscando, foi indo atrás. Então, esse indo atrás passava pela educação. Então, eu tinha que estudar, eu tinha que buscar. Você gosta de ler? Não, eu não gosto, mas eu preciso. Eu preciso tirar um tempo para a leitura, porque é isso que vai me formar, que vai fazer eu chegar em algum lugar. Então, e é só ajudando mais pessoas que vai ter um retorno, né? Quanto mais pessoas você ajuda, mais retorno você tem. Exato. Aí, essa questão, a gente foi, com o tempo, desenvolvendo. Então, por exemplo, o meu primeiro emprego foi na área administrativa, em uma madeireira da cidade.
Eu conhecia as pessoas que ali trabalhavam e me indicaram. Eu tinha 16 anos. A minha mãe falou, termina os estudos, depois você trabalha. Mais importante. Sim, mas eu queria ter o meu dinheirinho, que eu sabia que ali não tinha condição para tudo que eu queria. Então, eu queria ter meu dinheirinho. Então, meu último ano ele foi um pouco mais penoso, um pouco mais devagar. O ano da faculdade, você fala? Não, do ensino médio. Do ensino médio. Meu último ano de ensino médio eu fiz à noite, que o ensino não é tão bom quanto durante o dia, a gente sabe. Eu fiz à noite para eu poder trabalhar, porque eu precisava, eu queria minhas coisas. Eu sei que meu pai me sustentava até onde ele podia. Ele ia me dar a roupa que ele podia, ele ia me dar comida. Mas vai chegar um momento que você vai Mas eu queria um pouquinho mais. Aí eu tinha que correr atrás desse um pouquinho mais. Aí eu comecei trabalhando numa madeireira. Depois de trabalhar, ia às 6 horas da manhã, saía às 6 horas da tarde, de noite ia estudar, porque eu tinha que terminar meus estudos. Depois disso, veio a faculdade, só que na nossa região aqui, era 2 opções. A gente ia para Sinop, que é a 300 quilômetros daqui. De chão? De chão, na época. Então, você ia para Sinop, aí você tinha que ter um sustento em Sinop, ou seus pais tinham condição de te sustentar lá, ou você tinha que se virar, que era o que era normal nesse período, ou então você optava pelo que tinha na região. Na região, neste momento, a gente tinha pedagogia. Era o que tinha. Era o curso que veio. Então, eu comecei na faculdade com pedagogia, foi meu início de ensino superior. Porém, muito bom, indico para quem quer ser pai, para quem... Não só para a questão de ser professor. Porque o ensino, ele está em... A pedagogia, ela traz a base de formação. Eu tenho uma mulher professora, uma ex, né? Uma ex-professora. Uma ex-professora. Mas ela traz essa base de como não é só o ensino em sala de aula. Ela traz a base de como você lidar com uma criança, de como você conversar com uma criança, de como aquilo influencia na vida, porque, querendo ou não, vocês são pais. Ela é calma mesmo. Então, vocês são pais, vocês sabem o que é necessário para a educação de uma criança. Sim. E aí a gente vai falar logo mais de Brasil e de futuro e de como que tá as questões. A base começa ali. Educação financeira, que é no caso onde você entrou. Educação financeira, a base começa ali. Você sentiu isso em algum momento que você, tipo assim, seus pais estavam... Você sentia isso nos seus pais, que precisava de mais? Você fala de educação financeira, porque eu quero mais, mas aonde eu busco? Você pensava isso? A gente não tem isso, né, Marcos? A gente não tem. Eu pensava, a minha mãe é analfabeta, de A a Z, minha mãe é maravilhosa, beijo, mãe. E só que como que ela ia me ensinar? E para quem que eu ia buscar? Eu ia buscar isso com quem? Eu não tinha essa base. Você ainda teve essa base, né? Tipo, de empreendedorismo, meu pai trabalha, minha mãe, né, tem essa formação. Mas imagina isso. Qual é esse sentimento quando você falou assim, eu tenho que buscar algo a mais? Como que foi? Isso eu acho que nasce na gente, né? Não tem jeito, tá incutido. Não... Você fala assim, não é só necessidade, porque eu não passei necessidade, eu não passei fome, eu sempre tive subsistência. Então, assim, eu não tinha aquele, eu passei necessidade, eu preciso buscar alguma coisa melhor. Não, eu não tive isso. Eu tinha alimento, eu tinha roupa, tinha alguém que me instruía que eu tinha que estudar. E essa educação financeira mesmo? A educação financeira foi algo que veio com o tempo. Porque o que eu hoje acho falho, nós não temos isso na base escolar. Porque se a gente tem isso na base escolar, por exemplo, hoje a gente tem internet. No nosso tempo, a internet não era tão divulgada assim. Não, nasceu depois a internet. E 80%, nós 90%, novinho. Não era nem tinha, né, computador. Exato. Nós estávamos o quê? Adolescente. Nós éramos adolescentes quando começou a surgir a internet, era para poucos. Então, é algo que deveria ter ali na base educacional e não veio. E é algo primordial, porque para tudo que a gente vai fazer, para todo o caminho que você vai, você precisa da educação financeira. Dentro de uma casa, se você não tiver educação financeira, dentro da casa, você não come. Você tem que programar pagamento de água, energia, né, telefone, alimentação, internet hoje. Então, tudo, se você não tiver um cronograma de aonde eu ponho o meu dinheiro, aqui e ali, tem que sobrar para o investimento,
Exatamente. Ferrou. Mas é algo que já vem também do Brasil, da forma como nós fomos educados. Então, assim, antigamente não era necessário também, né? Sim. Porque vocês trabalhavam, todo mundo trabalhava na roça, você administrava o que tinha. Então, era a comida que tinha em casa, eram as coisas que tinham ali que você organizava. Então, assim, não era algo que era totalmente necessário. Mas, hoje em dia, faz parte, né? Está ali no nosso cotidiano. Então, a gente precisa buscar aquilo que a gente teve falha. Se na nossa educação teve falha, se em casa a gente não teve essa oportunidade, agora é o momento, a gente tem que buscar aquilo que não veio. Voltando para aquilo que hoje você atua. Uhum. Como que você entrou nesse... Então, aí nós estávamos lá no caminho. Desse primeiro emprego, aí houve aquele momento aqui no município mesmo de... a questão do desmatamento e tudo mais. Sim. E aí as madeireiras foram ficando mais calmas, né? Não podia ter mais a extração. Sim. Que aí Ibama estava pegando e todo esse período. Sim. Nesse período, eu fui dispensada do serviço, porque teve que fechar a serraria. Então, eu fui... Óbvio. Não tinha... Então, não tinha lugar para mim. Aí, eu fui dispensada desse serviço. Com isso, veio a oportunidade de trabalhar na área da saúde. Eu trabalhei um tempo no hospital aqui da cidade, como secretária lá, auxiliar, recepcionista. Sim. Só que não me identifiquei com essa área, porque... Não quero isso. Não, eu tenho medo, né? Eu não consigo tirar sangue e olhar pro braço. Então, não dava, não era a minha área. Aí, eu lembro que, na época, o doutor falou assim, as atendentes vai ter que fazer os primeiros socorros. Eu falei, não, gente, não é para mim. Fechou, então, aí... Fiquei 3 meses, recebia muito bem, muito bem. Não vou mentir, era um salário muito bom para a época e para a formação que eu tinha, mas me aprendi muita coisa, a lidar com gente, a conversar com gente, a ver gente com necessidade, e você ter que ter aquele tino que você precisa fazer pergunta, precisa conversar com a pessoa e a pessoa está num estado ruim. Então, assim, me trouxe muita base e conhecimento, mesmo pouco tempo que eu fiquei. Sim. Mas eu falei, isso não é minha área. Eu já tinha tido, na época, né? Hoje em dia, os jovens não precisam ter um curso de computação, né? Que eles já nascem com isso. Teclando o tempo todo. Mas no meu tempo tinha que ter um curso. Então, eu fiz curso de computação para eu poder ingressar em alguma área que eu pudesse ter um atendimento, assim, ao público. Vendas, eu nunca tive muito tino para venda. Isso eu tive que desenvolver. Então, eu tinha medo... Porque tudo hoje é venda, né? Mas eu não tinha esse tino e, naquela época, eu morria de medo. Né? Eu não conseguia entender que faz parte da nossa vida. A educação financeira, a venda, o marketing. Tudo. Isso não entrava. Né? Não tinha no meu currículo isso, não tinha conhecimento disso. Então, nesse momento, eu busquei um emprego que eu pudesse trabalhar na área que eu me dava bem, que era atender e conversar com o público, e que tivesse um respaldo. Eu sou da Igreja Católica, Apostólica, Romana, praticante, e consegui uma oportunidade dentro da paróquia. Aí eu trabalhei 10 anos no atendimento paroquial, o primeiro momento, organizando batizado, casamento, que era de praxe, organização pastoral mesmo. Verdade, de agora que eu lembrei. Trabalhei 10 anos. E quando eu troquei a área da saúde, que eu tinha um salário razoável, para ir para essa área administrativa, que era do terceiro setor, que aí a gente está falando de uma instituição religiosa, a minha mãe falou bem assim, nossa, essa troca, filha, que vantagem você vai ter? Nossa. Mas o meu coração falava bem assim, não, eu vou crescer aqui. Porque você começou a ver o administrativo. Exatamente. Falei, eu vou crescer aqui. Porque aqui eu tenho contato com muitas pessoas e eu tenho esse lado administrativo que me chama a atenção. Você começou a entender do financeiro. Aí eu comecei a trabalhar primeiro nesse atendimento com o público, que para mim já era um crescimento, que eu ia ter contato com muitas pessoas. Sim. E aprender a lidar com pessoas, que era algo que me tocava e me chamava a atenção, que eu sempre gostei. E é difícil, não é todo mundo que tem essa habilidade de conversar, de abordar. Você vê muitas pessoas que você chega, ela já encolhe, porque
não é fácil, Não é né? fácil, não é fácil, mas assim, é aquele negócio, é um certo jeito. Dom, sei lá, qual o nome que você pode dar. Mas era algo que me chamava a atenção. Talvez um pouco pelo curso de pedagogia, né? Que já Você tinha já pegou esse um contato com gente. Pode ter vindo daí um pouco também. E aí eu trabalhei 10 anos nessa área e realmente teve esse crescimento. O primeiro do contato com o pessoal, e aí dentro da própria instituição houve a oportunidade de eu ir para o administrativo e trabalhei muitos anos na área administrativa com contadores, com empresários da cidade. Isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Por quê? Nós temos dentro da composição da igreja, tem a diretoria. E essa diretoria, ela é composta por gente da sociedade que participa da igreja. Que para nós, quais são essas pessoas que compõem? Até vamos aprender. A gente fala, dentro da instituição religiosa, a gente fala o CAEP, que é o Conselho Administrativo Paroquial. Sim. Administrativo e Econômico Paroquial. Então, era o termo utilizado. Então, geralmente são pessoas voluntárias. Mas que entende da área. Não só que entende da área, mas se você pensa, você entende de videomake, você entende de empreendedorismo. Se você está dentro da igreja ali e resolve participar... Eu consigo ajudar. Você vai ajudar em que área? No administrativo? Não dá. Não dá. Você vai ajudar no videomake, você vai aonde você trabalha. Pessoas que entendem daquele assunto, vai lá e você, como não entendia, você começou a aprender. Eu trabalhava como funcionária e eu tinha uma coordenação paroquial que são designadas pelo padre, o pároco, né? De acordo com suas competências. Então, assim, legal. É claro que ele vai escolher alguém que tem mais tino de contabilidade para poder mexer com a área contábil. E o que não tem, ele vai buscar algo dessa forma, né? E então, você tinha esses acessos. E eu tinha esses acessos. Porque, querendo ou não, eu estava lidando. Eu estou aqui aprendendo. Eu estava lidando. É o ambiente que você está, mas o empreendedorismo é isso, não é? É dinamismo o tempo todo. É o ambiente que você está, você tem que utilizar daquilo a seu favor, para o seu crescimento e poder ser útil naquele ambiente. Sim. Então, o ambiente que eu estava me favorecia. Eu estava em contato com essas pessoas, eu tinha o conhecimento que eles me passavam. Então, eu aprendi primeiro na prática. Nossa, o que você está passando é que nem sempre o local que você está, naquele momento, você não vai ter a visão. Se não tiver a visão, não cresce. Não cresce. Você só cresceu porque você teve a visão que eu estando aqui, eu vou aprender mais. Exatamente. E quem está fora, como a sua mãe não via, não tinha a visão porque ela não estava lá dentro. Exatamente. E por isso que ela falou, não por mal, mas ela falou porque ela não estava lá dentro vendo tudo aquilo que você estava vendo. Exatamente. Então você olha uma instituição e fala, para que eu vou entrar aí? Exato. Você tem que entender aonde você está, o meio que você está. Então, nem sempre porque eu trabalho de faxineira no escritório... Mas ela está lá. Então, não quer dizer que eu não posso crescer dentro desse escritório. No mesmo setor. No mesmo setor. Você está ali, você está tendo contato, convivência. Com aquelas pessoas inteligentíssimas naquelas áreas. Exato. É legal isso, cara. Exato. Aí você tem a oportunidade de trazer aquilo para o seu dia a dia. É óbvio que depende de você. Você quer crescer? Eu sempre falo assim, é as escolhas. Você escolhe o seu difícil. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Eu li esse livro ano passado. Eu li esse livro ano passado. Escolha o seu difícil. Porque se não escolher, vai ficar difícil de qualquer forma. Dificuldade tem em todo ramo, em todo caminho tem dificuldade. Não é porque uma pessoa está trabalhando no ar-condicionado que ela não tem a dificuldade. Tem dificuldade. Elisandra, vou fazer uma pergunta para você. Exatamente quando você entrou no banco e para tirar esse medo que surgiu nos brasileiros, inclusive eu acho que um dos medrosos eu também estou no meio, que sobre o MEI, não só o MEI, mas os ME também, e todos os empresários ficou com medo do Pix, desse monte de coisa que aconteceu, né? O governo estava implantando, deu uma adiada, mas isso não significa que acabou. Você que está dentro do banco, qual é o caminho que a gente pode tomar
para se livrar desse medo e resolver de uma vez por todas esse problema? Eu sei que é difícil. São 2 perguntas. Eu já quero que você se entra quando você entrou para o banco, porque eu estou muito curioso para saber o que eu tenho que fazer. Ok. Vamos lá. A trajetória da instituição financeira, ela surgiu quando dentro da instituição religiosa que eu trabalhava, já não tinha mais para onde eu ir. Então, chegou no momento que eu já tinha galgado tudo ali dentro, já tinha chegado na estafa, Sim. não tinha mais para onde... Eu não vou crescer mais. Exato. E eu não tinha ainda 30 anos, estava quase com 30 anos, e eu falei assim, vou ver alguma oportunidade que eu ainda consiga me desenvolver um pouco mais, né, para não ficar estagnada, literalmente, né, não ficar naquela mesmice. E aí surgiu a oportunidade do seletivo do banco, da cooperativa Sicoob. Então... Mas peraí, tem 2 Sicoob. Tem. Você conhece aqui Sicoob? Tem. Eu trabalho na cooperativa Sicoob Credipe. Tá. Né? E aqui na nossa cidade tem 2 cooperativas. Com o mesmo nome, mesmo logo. Que a Sicoob é uma rede, é um sistema. Então, o sistema Sicoob, ele permite que várias cooperativas se integrem nele. Né? Então, ele permite, ela tem essa abrangência. Então, aqui nós temos 2 cooperativas que pertencem a esse sistema Sicoob. Nós temos o Integração e nós temos a Credipe. Então, são 2 cooperativas com gestores diferentes, com administração diferente, que pertencem ao mesmo sistema que é o Sicoob. Entendi. E aí eu trabalho na Credipe. Houve um seletivo. Como era o primeiro... foram mais de 100 pessoas, se não estiver enganada, 90, 100 pessoas, para a gente tirar uma equipe de 8. Uma equipe de 8, quando a gente começou. Então, eu estive entre essa seletiva, fiquei 3 meses fora, nossa sede é em Rondônia, Pimenta Bueno, eu estive lá, fizemos um treinamento durante 3 meses e depois a gente retornou para abrir a instituição. Sobre essa questão da educação financeira e desse momento que deu esse boom aqui no início do ano... Boom não, medo. Todo mundo ficou alvoroçado e desesperado, mas assim, o governo tem meios de verificação que é normal de acontecer. Em qualquer momento. Em qualquer momento. Na realidade, o tempo todo ele está com essa verificação. Claro que ele não tem a verificação de detalhes. O Marcos na empresa dele comprou um parafuso, uma régua. Não é esse tipo de informação. Mas a movimentação. Mas a movimentação, que além do normal, existe. Existe essas informações, essas trocas de informações. E quando ele colocou aquela normalidade lá de X reais, que passar daquilo, então já era coisa anormal. Aí já começou, ia prejudicar todo mundo. Que depende da forma de interpretação e de como ele ia cobrar isso, né? Então, ele deu uma apaziguada, né? Penso, né? A gente que está analisando e olhando o sistema financeiro, então, deu aquela acalmada devido a esse monte de conversa, esse monte de informação. Mas isso já acontece no cotidiano. Você precisa fazer sua declaração de imposto de renda enquanto pessoa física. E o MEI também. Você precisa fazer sua declaração enquanto MEI. As empresas ME, limitada, elas precisam prestar conta para o governo do que está acontecendo através da declaração anual. Então, assim... Independente, se é MEI ou não. Independente, todo mundo presta. Então, tem os valores lá, que é para a pessoa física, que é para a empresa. Então, você já faz esse serviço, isso já acontece. O que aconteceu ali naquele início de ano foi uma formalização do que já acontecia. Né? Tipo, documentar que agora eu vou ferrar vocês. Não é bem ferrar, né? Ele só explicou o que ia acontecer. E as pessoas ficaram desesperadas. E aconteceu o que nós vimos e houve o retrocesso, vamos assim dizer, da informação, né? Voltou atrás a decisão. Mas o que é primordial? O que é primordial para o MEI? Mas isso pode voltar, não pode? Então, vamos lá. Dentro do que você está vendo, o cenário que você está vendo. Vamos voltar para os pontos principais.
né? Uhum. Primeiro, tudo que a gente não conhece, a gente tem medo, certo? Sim, eu morri de medo. Né? Aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que um professor de filosofia falou bem assim sobre o mito da caverna de Platão. Então, no mito da caverna de Platão, as pessoas elas estavam presas no fundo de uma caverna e a única visão que elas tinham era para o fundo da caverna. Elas não tinham a visão da porta de saída, né, da entrada da caverna. Elas olhavam para o fundo. E lá no fundo refletia o que tinha luz, que era para o lado de fora. Então, qualquer pessoa que passasse, os instrumentos que as pessoas carregavam para caça naquela época, eles viam só a sombra. Então era tudo enorme. Era tudo enorme e amedrontador, porque ele só conhecia o que via lá no fundo. Só a sombra. Uma dessas pessoas se soltou. E aí ele veio e conheceu a luz, ele conheceu o que acontecia lá fora. Só que como é que você convence a quem está olhando para o fundo da caverna do que o que está lá fora não é assustador? Nossa, cara, nossa. Entendeu? Muito legal isso. Então, às vezes, o que a gente tem que passar e aprender é simples. Tipo... É só olhar para onde, né? E estudar um pouco sobre o negócio. A gente volta lá na educação financeira, que a gente começou a conversar. É simples, você começa na sua educação financeira em sua casa, enquanto pessoa física. Você organiza lá o que eu tenho de entrada no meu salário, o que eu tenho de saída. Aí eu vou para uma MEI, porque eu estou vendendo bolo, porque eu estou fazendo sobrancelha, porque eu estou fazendo uma filmagem final de semana, eu estou ganhando mais. E aí eu preciso de um suporte. Eu preciso comprar uma câmera melhor para mim. E o meu salário, enquanto pessoa física, até porque se eu sou um autônomo, eu não tenho salário, eu tenho recebimento, como é que eu faço para comprar um equipamento? Vou chutar que esse equipamento é 20 mil reais. E eu recebo lá, eu não tenho a declaração do que eu recebo, porque eu não tenho isso formalizado, né? Enquanto autônomo, o meu salário vem do que eu presto serviço, Sim. Eu não tenho formalizado como é que a instituição financeira vai me dar 20 mil reais para eu comprar o equipamento que eu preciso. Você não tem nem comprovação que está fazendo aquele dinheiro. Exatamente. Então, a gente começa ali na educação financeira. Ou em casa, como pessoa física, ou quando eu vou querendo empreender. Então, eu tenho que começar por aí, pelo básico. Então, primeiro eu tenho que me regularizar. O que é educação financeira, Elisandra? Eu entender o que eu recebo, o que eu gasto, para onde vai o meu dinheiro, porque tem gente no final do mês que chega e fala assim, eu não sei para onde foi o meu dinheiro. Você não anotou. Pulverizou tudo e aí sumiu. É simples, você não anotou, você só gastou. Você não anotou. Se você anota, olha, isso daqui foi para o combustível, se eu tenho combustível, se eu tenho carro, se eu tenho moto. Esse foi do café, esse foi do lanche do fulano de tal final de semana. Se eu tenho isso anotado, eu consigo visualizar. Olha, eu estou gastando tanto que é com supérfluo. Ou eu estou gastando tanto que eu posso sair um final de semana porque eu quero investir nisso. Aí eu consigo me organizar enquanto pessoa física. E se eu vou para o lado do MEI, que é o primeiro susto que a gente tem, né, quando eu viro empreendedor, né? Porque o menor é o que leva o impacto maior, porque o grande geralmente está no suporte, já tem advogado, já tem todo... Tem mais informação do que o MEI. O MEI é um bebezinho da gatinhando. Lógico esse exemplo seu é bom. Esse bebezinho engatinhando é um exemplo muito bom. Porque o que acontece na nossa vida? Quando a gente nasce, a gente depende de alguém, da mãe, do pai. Sim. Aí, conforme a gente vai andando, vai crescendo, a gente vai engatinhando primeiro, né? Você não pula para andar, você vai engatinhar. Sim. E aí você vai escorando em alguma coisa até você ter a capacidade de andar. Esse escorando é aonde? Exatamente. É aí que eu quero chegar. Você tem que ter esse suporte. Você pode se instruir, se você é um MEI e não tem condições de pagar, até porque a lei não exige que você pague um contador. Escritório. A lei não existe, você pode procurar, mas você tem Sebrae, você tem instituições como o Sicoob, a cooperativa, ela tem
uma clínica financeira que pode te ajudar. Vocês dão esse suporte? Nós temos online, nós temos lá, tete a tete, se a pessoa falar dentro da agência. Tem as dúvidas. A gente conversa tete a tete, mas nós temos cursos online que vai ajudar o MEI a se regularizar e nas finanças pessoais também. É esse engatinhando. Exatamente, porque aí você vai ganhando suporte. Eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo. Aí você tem aquele suporte. Como que eu organizo? Ah, Elisandra, é muito simples. Você fala que eu tenho que anotar, mas é só anotar? Tem a ferramenta também. Não, mas é só anotar. Pode ser na folha só jogar no caderno. Pode ser na folha de papel, divide em 3 lá. Mas você tem que ter noção de onde está indo o seu dinheiro, entendeu? Pelo menos para levar esse susto e não levar esse susto que levamos agora. Exato. Que é um sustinho. Sabe. Exato. Caraca. É que a gente não tem realmente esse primeiro, esse começo. A gente não tem esse costume. Na verdade, tudo que a gente vai fazer, o medo vem em primeiro lugar. Sim. O medo de dar o passo. Sim. Eu vou andar, mas aí o medo, eu vou cair. O que os outros vão falar? Se eu cair, eu vou ralar. Então... Mas assim, a gente pega o exemplo da criança para a gente aprender como que é, né? Você sair ali da pessoa física para o MEI, né? Essa transição do PF para o PJ, essa transição do PF para PJ é algo que tem que ser natural e tem que acontecer. É algo que tem que acontecer. É a mesma coisa do MEI para ir para um porte maior. Sim. É algo natural e que tem que acontecer. É uma transição. Exato. Que, se a pessoa não fazer, ela vai levar outro susto porque está entrando mais dinheiro. Porque, assim, o valor vai entrar na sua conta, independente. E aí, o que você vai fazer com isso? O que pertence a mim, pessoa física, e o que pertence à minha empresa? O que minha empresa precisa de giro para se manter? Então, essas perguntas são as que o MEI precisa fazer. E o que acontece? Geralmente, a gente é acostumado a trabalhar. Pelo menos as pessoas que eu converso e que eu tenho contato, e falam assim, Elisandra, a gente trabalha. A gente não fica pensando nisso. Não dá tempo a gente não fica pensando. De fazer isso. Alguém me falou que eu tinha que me formalizar, Elisandra. E aí, como é que eu faço? Eu falei, então, entenda o seu negócio. Tenta buscar aquilo que você ainda não foi atrás. Que você olhar para a luz. Exatamente. Olhe para a luz. Tenta buscar gente aquilo que está falando sobre o assunto. Gente que está falando sobre o assunto. Como que faz hoje para a pessoa abrir uma conta PJ e literalmente separar isso? Porque a maioria dos MEI não tem a conta PJ. Literalmente... Faz tudo junto. Tudo junto. Por quê? Pode, porque o MEI é isso. O MEI, na cabeça das pessoas, é isso. Aí eu abri o MEI, mas está no CPF dele. E o dinheiro vai cair no CPF, foi o que aconteceu comigo. O dinheiro vai cair no CPF. E não é só comigo, é com todos. O passo para você abrir a conta é a coisa mais simples, né? Você que já tem, pessoa já tem. Mas você ensina lá a separar? Essa é a conta que você vai fazer isso aqui, isso aqui. Sim, mas é o básico. É isso que eu estou falando. Às vezes, um curso que é oferecido na internet gratuito, ele já te dá a base para isso. Volto a dizer, a gente tem o Instituto Sicoob, que tem as clínicas financeiras, que é gratuito. Aí depois eu vejo contigo para deixar o linkzinho. É gratuito. Vou deixar no link aqui. Isso, você entra lá, ele te dá esse suporte. Mas, em todo caso, não, eu preciso de alguém falando comigo, pode nos procurar, a gente auxilia. A gente auxilia com relação a isso também. Porque essa orientação é o básico. Para mim, não é interessante você, pessoa física, chegar lá e querer um valor que eu sei que você não vai conseguir pagar e não tem como eu conduzir a operação. Você falando sobre isso aí, não tem como eu fazer nada. Esses dias, eu olhando sobre a instituição financeira e um dinheiro que vinha... como que era? Não era o BNDES, era sobre... O Pronamp. 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 O Pronamp que a gente conversou. Quantos mil o Pronamp hoje fornece para o MEI? Falando... Vamos colocar nas melhores hipóteses. Coloca aí... Não, o teto dessa linha Pronamp é 30% do faturamento do MEI.
que foi o que a gente conversou em outro momento. Sim. É 30% do faturamento Só do que MEI. ela tem que ter comprovado. Exato. Aí é que não tem comprovado. Isso. Porque não tem a conta PJ. Esse foi o que te chamou a atenção. Foi essa parte que você desconhecia. Eu fiquei mais pé que eu falei, cara, como que eu faço para pegar esse negócio? Exato. Você precisa ter o seu fiscal regularizado, ou seja, precisa fazer sua declaração de MEI, Sim. né? Ter a emissão das suas notas fiscal. A PJ ali. Ter a sua empresa PJ aberta. Aí ela tem esse benefício. Deixa eu te falar. Beleza. As pessoas entenderam que tem que ter uma conta PJ. Tem. Como que é que faz quando a pessoa abre a conta PJ? Ela recebe o serviço dela. Uhum. Aonde ela joga o dinheiro dela? Na conta do serviço prestado. Ela joga na conta PJ ou ela joga no CPF dela? Na conta pessoal. Ela joga na conta PJ. E depois que ela joga na conta PJ, ela vai, se é o dinheiro do serviço, ela vai administrar a empresa dela, o giro dela. E não importa que tamanho que seja a pessoa que faz bolo, que seja a pessoa que faz uma limpeza final de semana. Não vai comprar o sapato com aquele dinheiro, não. Não, ela vai fazer o giro da empresa, por vai favor. Vai comprar as coisas que precisa, não é para comprar um sapato. Exatamente, ela vai organizar o que é o giro da empresa. O pagamento que é da empresa, porque para ela fornecer aquele serviço, às vezes ela teve que comprar algum material, ela teve que se especializar primeiro, então ela vai tirar essas informações. Se tem um gasto para se deslocar e prestar o serviço, ela tem que colocar isso como parte da empresa, do gasto da empresa. Declarar isso. Não só declarar, mas ela precisa ter essa organização. A gente volta na educação financeira. Aqueles 3... Exatamente. Entrada, saída e o que sobrou lá. O que sobrou lá. E aí ela vai tirar o valor lá que é necessário, que aí ela vai ter um ticket médio de custo, vai tirar o valor que é necessário para ela se organizar e manter o giro dela da empresa. Aí a declaração do MEI, ele tem a DAS lá que precisa pagar mensalmente. Sim. E a emissão de nota fiscal, que muitas vezes a gente só formaliza fazendo o MEI e esquece que precisa... até de pagar. Exato. Se esquecer de pagar dá problema. Por quê? Ele fica com aquele fiscal pendente e dependendo da situação... E vai para a conta ativa, que lá é uma empresa aberta. Dependendo da situação, você perde o seu CNPJ. Entendeu? Quer dizer, sujou o nome dele, uma empresa pequena. Você porque não soube organizar. Administrar. Exatamente. E assim, dói o coração? Dói, porque é falta de instrução. Então, assim, a instituição financeira, ela ajuda numa parte. Mas assim, Então, chega assim, eu preciso do crédito. As pessoas, é isso que eu ia perguntar. Exatamente, igual a gente conversou, igual a gente conversou recentemente. Explica aí. Lisandra, eu preciso de um crédito. Como que eu faço para pegar o crédito? Eu tenho um MEI, eu quero pegar o crédito no nome da minha empresa. Tá, mas você tem declarado? Não. Então, primeiro, você precisa declarar, você precisa se organizar. Todo mundo cai nisso aí. Muita gente. 90, quantos por cento? Muita gente. Não, me fala mais ou menos, tipo... Uns 80. 80%, cara. Porque, assim, é aquele negócio, a gente aprendeu a trabalhar, né? Então, assim, eu não culpo. Não organizar. A gente aprendeu a trabalhar. E aí, é necessário, no meio do caminho, criar-se uma MEI. Aí a pessoa vai lá e cria, porque é necessário. Mas não que ela saiba qual que é o benefício, o que ela tem que fazer, o que ela tem que pagar. Isso ela vai no empurrão. E realmente... e aí todo mundo fala, não precisa de um contador, não precisa declarar. Essa é a frase. Exato. A gente entende. Realmente não tem obrigação, mas... Para crescer, você precisa do suporte. Nem que se você não tem condições de pagar, então, infelizmente... Na sua hora de lazer, você vai ter que tirar um momentinho para você estudar sobre isso e escolher o seu difícil. Literalmente. Na hora do seu lazer, agora eu vou tirar um momento para descansar aqui. Por favor, mês, tira um momento para vocês descansarem, que é bom, né? Não fiquem doidos. Mas nesse momento, tira uma horazinha e estuda. Porque tem muito material na internet. Hoje a gente tem internet para nos ajudar. E todo momento está mudando. Exato.
Normal, né? Todo momento. Normal, é lei. A plataforma muda, a lei. As coisas evoluem. E com certeza agora, esse susto que eles deram a recuada, só foi para aperfeiçoar que eles vão pegar. Do mesmo jeito. Em qualquer momento, porque isso já acontece, né? O que a gente precisa ter em mente é o seguinte. A gente tem medo de trabalhar e tem medo de prestar conta porque o governo fica fiscalizando a gente. É isso que o brasileiro aprendeu. Tem medo de crescer. No fim, resume-se a isso. Eu não vou faturar crescer mais porque eu tenho que pagar mais. Eu tenho que pagar mais. Realmente, as nossas leis sejam mais amenas, que a gente não pague tanto imposto. Mas isso é uma discussão, também, né? é uma discussão lá em cima, que precisa ser organizada em outro âmbito. Por enquanto, a gente precisa seguir o que é necessário para a gente crescer. E o que é necessário para crescer? Entende? Quando a gente começou lá no início da nossa conversa, o meio que eu tô me favorece para isso ou para aquilo? Depende do seu ponto de vista. Então, aonde você está no Brasil, você não está nos Estados Unidos, para começar. Então, você tem que entender a lei do Brasil. Literalmente. Você tem que ver o que o governo pede, você tem que ver o que é necessário para a sua empresa, para a sua MEI, para a sua ME, para a sua limitada. Você vai ver o que é necessário para ela se subsistir. E aí, você vai trabalhar para isso. Às vezes, você vai ter que tirar um pouquinho do seu horário. Se você tinha lá 2, 3 horas que você tirou do seu final de semana para descansar, tira uma horazinha. Para estudar um pouquinho. Estuda. Se você não tem condições busca suporte. Tem tanto podcast que fala exatamente sobre isso. Hoje mesmo você vai estar aprendendo um pouquinho. Se tiver dúvida, vai ter que ligar para a Elisandra. Não, vai lá no link também. A gente deixa o telefone de contato, deixa link. Você vai ter outras pessoas que eu sei que vai vir conversar sobre esse assunto. Sim. Então, você vai ter um leque de pessoas para poder te ajudar. Se você está gostando, deixa seu like e compartilha esse vídeo que possa ajudar e se inscreve no canal, porque daí para a gente continuar. Porque se você não se inscrever no canal, não tem como fazer vídeo, porque não tem gente vendo e nem curtindo. E, Elisandra, como que faz para te encontrar? Tem um telefone? Tem o telefone da instituição. Eu não vou saber de cor. Mas você me passa e eu vou deixar passar você aqui. Colocar lá no link, certo. Que é um atendimento eletrônico. Aí ele vai direcionar para os nossos atendentes e chega até a gente. Não vai ficar só no eletrônico, tá? Certo. Nossa, digite pelo amor de Deus. Não, você vai digitar, mas é só as 2 primeiras perguntas. Depois digite para você falar com o setor tal. Digite 2 para você falar com o setor tal. Isso, mas é só o começo para poder facilitar lá as demandas. Se digitar o 0 para voltar, o menu, meu Deus. Mas eu me encontro na Avenida Ayrton Senna, ali do lado da Comagran. Se precisar de mais alguma instrução, temos um time lá para ajudar. Não é só eu, tem bastante gente capacitada, até mais que eu, para poder instruir e ajudar o MEI nesse momento de medo, né? Então, a gente está fazendo mais o papel de psicólogo do que de orientador financeiro. Falei, calma, vai dar certo. Elisandra, que é simples. É simples. O meio é o mais simples, né? Só que a questão é a informação. Exatamente. Que chegou assim... chegou há muito tempo, tinha lá a informação, né? Só que daí, é igual você falou, vai empurrando. E aí agora foi um susto. Porque, assim, querendo ou não, o Brasil tem aquele... vamos dar um jeitinho. Então, tudo dá um jeitinho. Não se prepara. Tudo você dá um jeitinho, né? Então, você acha um jeito de dar uma burlada, não, vamos deixar para depois a gente organiza. Então, aí, quando chega esse ponto, vamos resolver, aí todo mundo se assusta. Mas, assim, vamos começar pelo começo, não vamos nos desesperar. Sim. Vamos começar a organizar. Dá tempo de regularizar, até porque eles pararam, deram uma trégua, eles estão com tudo na mão. Pode usar o Pix normal, gente, não fique desesperado, pode usar. Elisandra, se você for dar um recado... Vamos colocar que você está dando um recado para um irmão seu que você quer muito bem. Ou para um pai, ou para uma mãe, para um ente querido seu. Porque daí as pessoas que estão ouvindo vai falar assim, eu também vou pegar para mim. Essa informação. O que você diria nesse momento? Vamos colocar uma hipótese lá que ele não sabe dessa informação e ele tem que fazer isso. Se ele não fazer isso, ferrou. Para o MEI, para o ME...
Cara, é a informação que você coloca, a melhor informação. O que a pessoa tem que fazer nesse momento que ela quer crescer? Filosoficamente falando, olhe para a luz. Saia do seu mundinho. Não fique virado para o escuro. Não fique virado para o escuro. Só falando no medo. Não fique naquele... e se eu for fazer, o que vai acontecer? O que vai dar? Esquece o e se. Vai e faz. Então, assim, precisa organizar? Organiza. Eu tô com a conta estourada, o meu mês já tá... Busca alguém para te ajudar. Por quê? Por mais que a gente não tenha que pagar, né, que não seja obrigatório pagar, mas às vezes a gente precisa de uma orientação. E aí precisa então, de pagar. às vezes é um valor que compensa você pagar agora e futuramente você já vai estar organizado. Aí você não vai ficar dependente. Lembra da escora para andar? Sim. Então, é uma escora que é necessária às vezes. Tem um vezes. momento que a pessoa vai estar andando, daqui a pouco você está correndo. Mas eu já tenho tem que se esforçar, né? tenho 36 anos que eu ando, né? De vez em quando eu tropeço. Imagina, cara. É isso. Então, tenha paciência contigo. Então, às vezes vai ter... É isso, o empresário é isso todo dia. Exatamente. Vai ser um leão por dia, mas você sabe que você amanheceu e você quer aquilo. E todo dia o sol nasce de novo, então tem que Exato. Então, às vezes vai ter um tropeço, uma pedrinha igual essa que a gente teve no início do ano, sim, mas a gente vai achar meio. Vai achar um jeito, que seja pela mídia, que seja pelo que fulano ou beltrano falou ou postou, mas a gente vai achar um meio. Sim. E aí, quando a gente tem essa trégua, a gente tem esse tempo, a gente vai, não, eu passei um susto, então vamos organizar. Então, aqui nesse lugar, eu vou andar de outra forma. Eu vou andar mais devagar. Mas não tenha medo. Isso eu falo, não tenha medo. Esse é o recado. Busca a sua informação e não tenha medo de se arriscar, não. Busque, assim, se arrisque pautado. Busca as informações para que você consiga se organizar e crescer. Não fica parado porque é muito caro para eu evoluir. E assim, eu chamei você porque a gente pergunta para quem a gente está mais próximo, né? Uhum. E eu falei, cara, eu vou chamar a Elisandra porque eu quero saber um pouco por que ela começou, por que ela está aqui, por que ela chegou. Ela vai conseguir ajudar bastante gente. Ela vai conseguir me ajudar e ajudar um monte de gente. Não, entende? E o que precisar, a gente está à disposição informalmente. Quem me conhece sabe que aonde eu estou, que faz uma pergunta, eu não resisto. Eu vou tentar ajudar o máximo que tiver na minha condição. E o que eu não souber já vai servir de inspiração para eu estudar um pouco. E no demais, estou lá na agência da Cicobi Credipe, se precisar. Elisandra, foi um prazer ter você aqui. Agradeço pela oportunidade. É uma dúvida que eu sei, tenho certeza que muita gente tem essas dúvidas, né? Que é o simples, mas tá, beleza, é simples, mas como que eu faço? Né? Então, essa explicação que você deu foi bem esclarecedora. Eu espero que tenha ajudado. A gente fica muito grato por isso. E espero que a gente possa falar mais vezes. Sim. Tá? Sim, vamos ver a oportunidade. Para você que aguentou a gente até agora, até o próximo vídeo. Dê o like, deixa seu like aí. Se você gostou, se você não gostou também, deixa lá seu comentário. Não gostei e tá tudo bem. E até o próximo vídeo.